Estamos online, Léo? Léo? Maravilha. Boa. Ah, então tá, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. É com um imenso prazer que eu agradeço a participação de todos. Esse é o primeiro webinar que estamos desenvolvendo aqui na Bloco. Para quem não me conhece ainda, eu sou Francisco, CEO da Bloco, uma plataforma de serviços que ajuda incorporadoras a vender mais, já tendo trabalhado com mais de 2,2 bilhões em VGV ao longo dos últimos anos e auxiliado mais de 5.700 famílias a realizar o sonho da moradia. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho de dados, mudando o jogo e trazer a correlação do 7-1 de Brasil e Alemanha lá em 2014 com o mercado imobiliário. E para isso, a gente está trazendo duas feras no mercado que entendem muito de dados e vão poder contribuir bastante. Gostaria de convidar primeiramente a Paulinha Lunardelli para se apresentar, falar um pouquinho do background, contar um pouquinho de quem é a Prevision. Paulinha, por favor. Bom dia a todos. Quem está aqui com a gente, satisfação, né? Nessa correria de final de ano, é Brasil, eu acho que é um dos finais de anos mais agitados que a gente teve aí nos últimos tempos, e no final das contas a gente tem que viver o hoje, mas sempre olhando para o futuro, né? E o planejamento do próximo ano a gente sabe que vai ser bastante decisivo aí para as empresas, então satisfação estar aqui com vocês. A Francisco já me apresentou, né? Eu sou uma das fundadoras e CEO da Prevision. A Prevision é uma plataforma que traz eficiência para o planejamento e gestão das obras e tem uma correlação muito forte entre prazo e custos de obra, então um foco em geração de melhor cenário financeiro e tal. Atua muito bem com parceiros, né? Eu acho que aqui a Bloco já é um parceiro também de conexão com clientes e tal, e a Cartesian tem diversos clientes em comum, a gente se desenvolveu bastante juntos. Então, muito bom estar aqui. Também represento a CAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Boa. Vocês também estão envolvidos, então acho que tem aí estou no meio do caminho entre o mercado da construção e a tecnologia, que é um setor que ajuda a trazer tanta eficiência, desenvolver e trazer escala para os nossos resultados, tudo baseado em dados. Então, muito bom. E tem muito a ver com o que a gente vai falar, né, Paulinha? É isso aí, total Boa. conexão. Não sei como dormem os que não olham para dados para tomar decisão, não sei como vivem, Hoje, mas vamos lá, vamos falar hoje vai ser sobre isso. tipo o Globo Repórter, né? Hoje vai ser tipo o Globo Repórter, o que comem, o que fazem, como andam e como mudam esse comportamento, né? Boa. Léo, por favor, se apresenta aí para a nossa audiência, fala um pouquinho de quem é o Léo, quem é a Cartesian, o que vocês têm feito para o mercado. Tá contigo, meu querido. Legal, Chico. Bom dia, pessoal. Primeiro, dizer que é uma satisfação imensa estar participando dessa conversa aqui com vocês, né? Um lado das duas grandes feras, Chico e a Paula, vai ser uma conversa muito legal e começar puxando esse gancho, né? Hoje a gente vai falar muito dos dados e realmente não sei como que consegue gerenciar esses dados, porque os dados são fundamentais realmente para a tomada de decisão. Então, a gente aqui na Cartesian, eu sou dos sócios aqui da área Cartesian, nós somos uma consultoria que conecta conhecimento técnico com tecnologia. Então, a gente trabalha muito na parte tanto de coordenação como ativação de projetos BIM, orçamento de obra, planejamento de obras e também com monitoramento e controle de obras. A gente fazemos essa conexão com dados. Somos parceiros tanto da Bloco quanto também da Prevision, trabalhamos em vários clientes em comum. E hoje o que a gente vai conversar, eu vou dizer com relação a essa base dos dados, ela é fundamental realmente para o planejamento do ano que vem, né? Como a Paula comentou, ano que vem vai ser um ano bem desafiador e quem realmente conseguir desenvolver um bom planejamento, que consiga realmente ter bons produtos e uma visão de mercado que consiga tomar boas decisões rápidas, realmente vai estar à frente. Né? Então, tenho certeza que vai ser uma grande conversa, um grande bate-papo. Espero que contribua para todos. Chico, tá mudo. Chico, você tá no mudo. Ixi, 10 anos de home office, o cara ainda não aprendeu, né? Paulinha, É só para qual a tua fazer uma expectativa? graça. É aquele Exatamente, fazer uma silêncio do Aquele espectador. Momento de É gatilho, reflexão. gatilho mental isso, para despertar curiosidade. O que será que ele está falando? Vou fazer leitura labial. Paulinha, perguntinha para você. Qual a tua expectativa com relação a esse nosso papo? O que tu espera que as pessoas absorvam ao final e o que elas consigam colocar em prática aí? Já para dar um spoilerzinho do que eles precisam prestar atenção para daí depois levar de forma prática para o dia a dia.
Boa. Primeira expectativa é aprender, porque a gente aprende sempre, a gente tem novos Boa. insights, né? A segunda é possibilitar que a gente abra mentes e que a gente consiga demonstrar que é possível sim ter mais eficiência nos nossos planejamentos, né? Eu acho que a gente vai trazer aqui a conexão entre vendas e obra, né? No final das contas, receita e despesa, custo e despesa, e o equilíbrio disso e a estratégia em busca disso. Então, eu espero que as pessoas saiam daqui com a visão de que é possível fazer melhor e de que é um mercado que é muito feito de insights, percepções, conexão e visibilidade de posicionamento de produto, mas que a engenharia também é core desse negócio e as duas coisas precisam estar conectadas, né? Então, acho que tirar um pouco essa visão dos silos nas empresas e otimizar o planejamento para 2023. Maravilha, Paulinha. Pô, obrigado por compartilhar. Léo, qual que é a provocação que tu traz e qual a expectativa que tu tem aí para a nossa audiência que está assistindo? Boa, Chico. Eu venho na mesma linha da Paula. Assim, acho que é uma grande expectativa aí, um grande ponto assim, que a gente vai conversar hoje e a grande reflexão é não trabalhar em silos mesmo. Acho que esse que é o grande ponto. A conexão de receitas, a conexão de custos, então a visão de entradas e saídas, elas fazem toda parte de um contexto, né? Então, cada obra, ela é um negócio e essa visão ela está totalmente conectada. Então, você precisa primeiro pensar em um bom produto, depois pensar em como comercializar ele, depois como entregar ele de uma forma eficiente, trazendo cada vez mais eficiência, tanto na visão de tempo quanto na visão de custo, para que no final das contas, realmente a conta pare em pé, né? Então, esse é um grande ponto, essa visão como um todo, essa é a grande expectativa, eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado e essa é também a expectativa que tem, assim, de aprender muito, que cada conversa, ainda mais conversando com vocês, é sempre um grande aprendizado. Maravilha. Bom, trazendo a minha percepção também, como gostamos de falar, né? Acho que é também trazer um pouco de capacidade para que qualquer incorporador, qualquer profissional dentro do mercado imobiliário consiga, ao final dessa conversa, ter um entendimento mais prático de quais dados sobre diferentes áreas ele pode estar olhando e como se apropriar de informações acerca desses dados para a tomada de decisão, né? Eu acho que então esse daí vai ser um grande ponto. Aproveita esse gancho então para a gente começar trazendo a grande questão, né? Qual a correlação do mercado imobiliário com essa grande questão do 7-1 que o Brasil tomou de goleada lá em 2014 na Copa? Então, a gente ficou bastante doído, mas existe uma grande correlação. Durante esse processo, né, da Copa de 2014, a FIFA ela disponibilizou uma série de dados que algumas seleções negligenciaram o uso, né? Então, o dado estava disponível, contudo, algumas não faziam uma boa utilização dele. O que aconteceu, né? A Alemanha, dentro das seleções que faziam parte do elenco da Copa do Mundo de 2014, acabaram fazendo um trabalho de coleta, estruturação e tradução dessas informações em tempo real. Então, sempre após as partidas, eles faziam a sintetização, analisavam e até mesmo durante as próprias partidas eles ficavam assimilando esses dados para poder fazer correções. Então, a gente entende que mesmo para o planejamento pré-jogo, que tem bastante correlação em cima do que a gente estava falando, a Paulinha, o Léo trouxeram sobre esse olhar de 2023, a Alemanha se preparava sempre antes dos jogos, levando em conta essa base analítica que era disponibilizada, como também durante a própria a execução do próprio jogo, para que a gente pudesse fazer para que eles pudessem fazer algumas correlações e ajustes ao longo da jornada, né? Eu sempre falo que a única certeza que eu tenho de um plano, quando a gente formula ele, é que ele vai ter alterações, né? E para isso, o dado ele se torna um aspecto muito importante, né, para a utilização e para a manutenção desse plano, de modo a manter essa previsibilidade, essa redução de custos, esse aumento de receitas, né? Então, de forma geral, essa é a grande correlação que a gente traz. Mas legal, falamos um pouquinho de futebol, trouxemos essa ideia do planejamento, trouxemos essa ideia da execução. E no mercado imobiliário, como é que a gente pode aplicar isso, né? Acho que essa é a grande questão. Acho que para esse ponto, a gente precisa inicialmente entender, para qualquer companhia, né, não somente no mercado imobiliário, qual que é o nível de maturidade que eu me encontro, né?
entendendo que todo o ambiente ele tem N dados sendo gerados, isso vem muito com o advento hoje com a evolução da própria tecnologia, né, que permite a captura e estruturação desses dados, mas nem sempre eu consigo fazer um bom uso, porque, de forma geral, existem diferentes níveis de maturidade dentro das companhias. Então, existem companhias que geram dados, mas ainda tomam decisões baseadas em feeling, tem outras que começam a tomar decisões baseadas em algumas evidências, a partir disso começa a se criar uma cultura. Então, tem toda uma escala que vai depender tanto de pessoas, quanto de processos, como também tecnologia, para que a gente possa cada vez mais se apropriar do uso desses dados. E por isso, né, acredito que a Prevision acabou desenhando um modelo de diagnóstico, né, do nível de maturidade que as incorporadoras têm sobre o âmbito de dados, né, para a gestão de obra. E gostaria, Paulinha, de perguntar qual a visão de vocês sobre essa questão dos diferentes níveis de maturidade que as incorporadoras vivem, qual é o valor que isso traz, quais são esses diferentes momentos que eles têm e quais são as evidências disso. Legal, obrigada, Chico. Eu acho que estava até vendo aqui o nosso briefing, como isso faz muito sentido, assim, né? A pessoa entender, a empresa entender os seus degraus e entender qual que é a dor ou qual que é o início de jornada dela, porque acaba que muitas vezes essas decisões elas vêm também de limites, de rompantes, de estopins, digamos assim, né? E aí ela quer sair do zero para o 100 com muita agilidade, né? Eu acho que o Léo deve até escutar isso mais do que a gente aqui. Às vezes, pô, não faço nada e do nada eu quero fazer gestão lá no prego, porque aí sempre tem uma solução, né? Uma bala de prata, como a gente fala aqui, aí agora vai ter BIM, então tudo na empresa vai estar conectado, as informações vão estar certas, mas a empresa ainda não criou exatamente qual que é a sua visão ali na frente, né? Qual que é o objetivo com isso também é super relevante. E aqui na Prevision, como tu contextualizaste, a gente tem 3 níveis mais desenhados de uma forma mais ampla e lógico que não olhando só para dados, mas na eficiência da gestão das obras, né? O nosso propósito aqui, a nossa visão é ajudar os clientes na jornada Lean, ou seja, uma gestão mais enxuta, mais previsível e digital, porque a gente sabe que esse movimento está bastante crescente e acaba que a própria falta de tecnologia, né, que vem depois de pessoas e processos, sim, mas faz com que o desenho da empresa seja muito oscilado e eu não consiga conectar a engenharia com né, a estratégia da empresa. Então, entrando um pouquinho mais nisso, assim, eu vejo a gente sempre traz aqui para o primeiro patamar, para a base, as empresas que, pô, ainda não estão nem conseguindo fazer gestão efetiva financeira das suas obras, né? A gente coloca aqui no primeiro patamar as empresas que ainda nem tem um ERP rodando certo, né? Um sistema de gestão centralizado e tal, e aí acaba que eu tenho 0 dado, né? Quando eu não tenho nenhuma referência inicial de custos e de prazo, né, Léo, como é que eu vou dali para frente tomar a decisão ou como que eu vou fazer um lançamento sem ter tanta noção de qual vai ser o custo daquela obra, qual que vai ser, como que vai ser esse dinheiro no tempo, né? Que já fica aqui uma provocação bem relevante. Vejo muita empresa fazendo viabilidade com visão estática, sendo que, na verdade, a dinâmica traz muita diferença aí para o processo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro, eu conseguir apropriar, eu ter uma base de referência para os meus dados e que dali para frente eu vou começar a ter um realizado que me traga visão para os próximos projetos e isso vai se desenvolvendo, né? Puxei a tecnologia, mas antes disso eu tenho que ter pessoas que estão focadas nisso, que entendem o valor disso. Eu acho que vou também dar uma passada na cultura, porque no final das contas é sempre uma base super relevante para isso, né? E aí, já que a gente está aqui com decisores também, donos de empresa, isso, desculpa, gente, mas isso é uma coisa top-down, assim, né? Ela vem da mentalidade da empresa. E aí, mais uma provocação, já que eu sei que a gente está num mercado que muitas vezes tem grandes margens, né? Se a gente for falar aqui do Vale, enfim, Balneário Camboriú e tal, o que eu percebo muitas vezes é que quanto mais imatura, digamos, é a minha engenharia, mais eu desenvolvo em produto, mais eu quero criar estratégias de marketing, enfim, que talvez compensem o que eu possa ter de ineficiência aqui na frente, né? Então, como eu tenho muita margem, eu não preciso ter uma engenharia tão estruturada, não preciso decidir com base em dados, porque, enfim, está sobrando tanto no total quanto no tempo, e isso leva a empresa a acreditar que está tudo certo, e a gente escuta de vez em quando, mas a gente sempre teve muita margem, a gente sempre ganhou muito dinheiro.
E eu sou muito inconformada nesse sentido, assim, porque quem já fez gestão de perto, já tomou decisão no dia a dia de obra, sabe que uma decisão errada ela não custa R$ 1.000. Ela custa 50, ela custa 100, ela custa 500, ela custa R$ 1 milhão, né? E, mas não tem problema, as minhas margens são suficientes. Tá certo, será? O que tu podes dar para o teu cliente, então, com esse 1 milhão, né? Tu quer realmente dedicar parte desse potencial para ineficiência ou tu vais ou transformar na empresa, vai comprar um novo terreno, vai desenvolver tal assunto, vai investir no time, que voltando ali nas pessoas, né? Vai investir numa consultoria, aí tá Cartesian, para que os processos sejam mais otimizados e apoiados, né, as pessoas e a tecnologia como uma base de desenvolvimento. Mas a minha provocação mais macro, assim, né, é que esse primeiro passo precisa ser dado. Assim, eu preciso ter uma mentalidade de otimização, eu preciso ter processos alinhados que vão ser apoiados na tecnologia, e aí com isso eu vou dando os meus próximos passos. Pô, eu já estou olhando para métodos mais eficientes, já não estou olhando mais para o método, vou entrar um pouco no planejamento, né, de Gantt, de produção empurrada, que sempre se usou na construção, estou olhando já para um mercado mais evoluído como manufatura, né, indústria que olha para um processo de produção puxada, just in time, isso que no final das contas é menos desperdício, né, mais a alocação de recursos no momento certo. Então, enfim, já estou no segundo patamar, já começo a ter mais experiência em BIM também, né, Léo? Assim, as coisas, a gente precisa dar esses passos, né? Quem diria que em 2023 a gente ainda está, pessoal, precisa olhar para isso. E, por fim, já uma mentalidade muito mais transformacional, as pessoas têm uma mentalidade de crescimento, a gente vê muito isso, assim, empresa que vai ganhando maturidade em dados. Mas eu acho que ficou ampla. Eu tentando olhar para os 3 patamares de maturidade, mas o time pensa em transformação, o time pensa em evolução, o time já está desdobrando, e todas essas provocações geram bons resultados em processos e em tecnologia. E já passando a palavra para vocês e deixando um gancho para a minha próxima fala aqui, o ponto é, a gente tem empresas, tem clientes nossos, já exemplifico aqui, que tem produtos dos mais magníficos do sul do Brasil e tem uma maturidade de gestão incrível, né? Seja na execução da obra, seja nas premissas de viabilidade, o planejamento, o BIM, tudo está estruturado lá no começo para que a incorporação tome decisão com base na engenharia mais certeira que vai desdobrar aquele projeto gerando mais resultado, né? Acho que tu trouxe um negócio bem bacana, assim, né, Paulinha? Quando comecei a explorar esse universo de marketing e vendas, foi com a minha antiga empresa, investida ali pelo Cienge, né? E a gente começou a ter a necessidade de capturar dados sobre o universo de marketing e vendas. E chegou um momento que parecia que tinha virado um censo, né? Que toda incorporadora precisava implementar um CRM para ter dados e para isso e para aquilo. Então saiu do 0 e foi pro 100, assim, tipo, tem todo um gap muito grande quando na verdade aquilo ali era uma desculpa para a própria ineficiência, né? Porque aumentava custo de desenvolvimento, cara, tipo, aqueles dados tu não conseguia gerar informação porque conseguir estruturar, assimilar e poder extrair algo era algo. E a gente começou a questionar assim, e entender um pouco mais essa jornada, né? Então, acho que entender um pouco do momento e do nível de maturidade que tu tá, e quais são as dores que tu, incorporador, tem, né? Por exemplo, eu não consigo hoje fazer um bom mapeamento dos custos. Será que vale, como tu falasse, né, ir no nível do prego? Ou será que talvez vai ir no nível da matéria-prima global? Então, tu dá um primeiro passo, talvez um pouco menor, para que com base nisso tu comece a ir adquirindo e galgando e conseguindo extrair valor sem também ter que depositar um esforço de pessoas, processos e tecnologia, que daí vai ficar o gancho para a minha pergunta ali do Léo, que está bastante acostumado em trabalhar nesse universo de estruturação, de modo a conseguir realmente trazer o ganho que é o aumento de eficiência, né? Então, acho que isso daí é um ponto que, poxa, eu assino embaixo e eu vejo não só na parte de planejamento em si, né, e obras, mas também na parte de marketing e vendas, né? Então é muito comum incorporadoras começarem a olhar no nível, sendo que quando tu pergunta qual o volume de vendas que tu tem no mês, não sabe responder. Ou até mesmo quando sabe, se eu pergunto quantos vem de parceiros e quantos vem de dentro de casa, já não sabe responder.
Quantas propostas tu fez esse mês? Quantas pessoas visitaram o teu empreendimento? Coisas mais triviais. E daí estão lá querendo analisar no nível da segmentação da campanha. Então, entender um pouco desse momento, e não quer dizer que essa informação, esse dado, olhar para o nível do prego não seja pertinente, né? Mas, às vezes, não estás no momento para olhar para isso. Então, é uma constante que precisa ser construída baseado em, acho, 3 grandes pilares, né, Léo? E daí acho que tu pode falar para a gente um pouquinho mais sobre esse processo da construção de um modelo que se baseia e utiliza desses dados para tomada de decisão, fazendo desde a coleta, captura, envolvendo também alguns aspectos estruturais, como a Paulinha trouxe, né? Boa, Chico, perfeito. E, Paulo, os pontos que vocês trouxeram foram perfeitos, e até começar minha fala trazendo um gancho, assim, a gente costuma falar muito, assim, quem prioriza tudo não prioriza nada. Então, por isso que é o ponto, assim, que né, muitas construtoras, e como a Paula comentou, assim, a gente inicia um trabalho na consultoria e aí já quer começar a controlar tudo. E aí você quer controlar o nível de prego, mas se você controlar no nível de prego, qual decisão que você vai conseguir tomar se você fizer esse tipo de controle? Esse que é o grande ponto, assim, tem decisões muito maiores, se você trabalhar no nível mais macro para realmente você conseguir tomar boas decisões que vão fazer muito mais sentido, que vão ter um peso muito maior, para que lá na frente, depois de ciclos, e aí você vai fazendo vários ciclos, e a gente também traz uma analogia de gestão, ela é sempre mais cara, são vários degraus, então você precisa subir o próximo você vai subir nos outros. Aí chega lá, no 7º, 8º degrau, aí sim faz sentido você controlar o prego para que você consiga aumentar a sua eficiência naquele ponto, mas você já conseguiu controlar todos os outros insumos da curva A, né? Então, esse que é o grande ponto. Você precisa priorizar, porque gestão, ela é uma corrente, ela vai sempre estourar no elo mais fraco, então não faz sentido você botar toda a energia num ponto que é um ponto lá muito específico se você não olhar o seu sistema de gestão como um todo. E o ponto que a gente enxerga muito às vezes a gente entra em algum cliente que ele acaba invertendo um pouco a ordem no que a gente sempre propõe, que é o mais correto. Assim. Então, tenta fazer uma engenharia financeira muito eficiente e não foca na própria engenharia de base, seja engenharia de custo, de tempo. Então, o que acontece na prática? Você está trabalhando, buscando trabalhar da melhor forma possível o capital, então trabalhar o capital e trabalhar na compra de novos terrenos, no produto, mas não consegue ter a base de previsibilidade. Então, trabalha bem o capital, só que daí não consegue ter uma boa previsibilidade para saber quanto vai precisar de caixa daqui a 3 meses. E aí, toda a questão de captação de capital está atrelada ao tempo, né? Então, se você não sabe quanto que você vai gastar daqui a 3 meses, você vai precisar tomar um capital em banco ou em alguma outra instituição, ou ter que acelerar uma venda, mas de uma forma muito rápida, você vai ter uma ineficiência no seu processo. Então, no final das contas, se inverter isso é muito prejudicial. Então, o que a gente defende muito? Tem que fazer essa estruturação de base, estruturação de tempo, de custo e de produto também. E aí, fazendo um gancho com o BIM, a gente enxerga muito, agora está tendo uma discussão cada vez maior sobre BIM, isso é muito legal, o mercado está tendo essa discussão, está dando passos para amadurecimento, defende muito de que é uma construção virtual. Então, você precisa construir os processos que você efetivamente vai construir na obra. E aí eu volto para aquela mesma questão da base. Então, você precisa ter esses processos definidos da forma que você vai executar a obra, para que você consiga construir ele virtualmente e aí você consiga tomar essas decisões antes. Então, as coisas precisam caminhar em conjunto. E aí, trazendo a resposta à pergunta que você trouxe, tipo, de como estruturar esse processo, vejo 2 formas, assim. A primeira, e até trazendo uma analogia com o nosso tema hoje da palestra do 7-1 da Alemanha, isso eram 2 coisas muito interessantes. A primeira, que foi o uso dos dados, então eles não ficaram só coletando dados e só coletar, mas não trazer para a prática. Não, eles coletaram os dados e usaram isso na prática. Esse é um ponto que a gente enxerga, assim. Os dados precisam ser coletados na obra, mas eles precisam ser utilizados. Então, por exemplo, trazendo uma visão de gestão de tempo e custo, você vai ter que apropriar num nível de gestão que você consiga tomar aquela decisão. Então, às vezes, não faz sentido você apropriar no nível de forma, no nível de armadura, por tipo de aço que você vai utilizar, faz mais sentido você apropriar no nível um pouco mais macro, mas que você efetivamente vai conseguir tomar a decisão, olhar aquilo dentro de uma rotina. Então, no máximo, numa rotina mensal, você conseguir analisar aqueles dados e ver, não, poxa, faz sentido, a minha obra não tem uma tendência de estouro, minha obra não tem uma tendência de atraso, porque se você tiver uma tendência tanto de atraso, de estouro de custo, você precisa tomar uma decisão rápida. E esse que é o grande ponto, esse é o grande equilíbrio. Então, isso é um primeiro passo assim, nessa estruturação que a gente enxerga de dados. Primeiro, você precisa pensar, como é que eu vou conseguir analisar esses dados? Então, você vai estruturar de uma forma que você consiga captar esses dados e analisar, tomar boas decisões, no máximo num período mensal, e aí trazendo a correlação com toda
na visão de boas práticas de planejamento que a Paula e a Previsão defendem tanto, é trazer da visão primeiro mensal e tentar encurtar isso para que você consiga ter mais pontos de contato de tomada de decisão durante o mês. Então, o ideal é, por exemplo, cada semana você conseguir ter um ponto de contato. Isso o Previsão traz de uma forma muito eficiente. Você consegue fazer uma medição de acompanhamento da obra a cada semana. Você fez a medição de acompanhamento, você tem 4 pontos de contato para que você não atrase no final do mês as suas atividades previstas. E é aí que você consiga fazer esse ciclo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Estrutura bem a forma que você vai captar esses dados, coletar para tomar boas decisões. E o segundo passo aí é trazer para uma visão estratégica, que daí é o outro ponto que a Alemanha fez também. Eles utilizaram esses dados, mas eles se prepararam antes para que no momento da Copa eles tivessem esses dados, conseguissem utilizar e aí tomar boas decisões. Então, essa preparação, e aí conectando com a visão de final de ano que a gente está, de planejamento estratégico para o ano que vem, esse é o outro grande ponto. Precisa pensar e estruturar esses dados para que você consiga ter esses inputs, né? Então, na visão tanto de produto, pensar produto, como que você vai comercializar esse produto, como que você vai desenvolver esse produto de uma forma que você consiga construir virtualmente, né? Então, trazendo o BIM, por exemplo, e depois trazendo a camada de tempo e de custo para que você consiga tomar essas decisões e aí conectar receita conectado com prazo e custo para que daí sim você consiga executar de uma forma muito eficaz. Então, essa é a visão que a gente traz, assim, né? Uma visão de campo mesmo, obra, estrutura, toma decisão e traz isso para tomar decisão estratégica. E aí esse ciclo vai se retroalimentando. Boa, Léo. E trazendo, então, a questão da estrutura, né, e também do acompanhamento que tu trouxe, eu acho que uma das coisas que o pessoal precisa também levar em conta, sempre que tu fala num processo de estruturação, é entender um pouco o impacto que aquele dado pode ter sobre o teu negócio, né? Porque às vezes a gente acaba também, como a Paulinha trouxe ali, né, saindo do 0, indo para o 100, e tipo, cara, beleza, vou coletar todo mundo aqui, o que eu vou fazer com isso, qual que é o dado mais relevante. E aqui dentro da Bloco, a gente começou a utilizar esse ano, né, uma metodologia de trabalho que é o 4DX, né? É uma metodologia muito similar ao de OKRs, só que basicamente nessa metodologia ele define que cada pessoa pode ter no máximo 2 metas e ter alguns indicadores direcionais. Então, isso também foi uma alternativa muito legal para que a gente pudesse olhar para toda essa base de dados que a gente gera para os nossos clientes e entender quais desses dados são crucialmente importantes para o negócio. Então, isso fez a gente dar uma boa resumida e também conseguiu facilitar bastante e melhorar ainda mais a questão dessa estrutura e implementação. Então, isso também pode ser uma dica, né, prática que a gente viveu aqui na Bloco, daqueles que estão querendo fazer essa implementação, né, e trazendo um pouquinho dos aspectos enxutos, né, aqueles frameworks que a gente acaba vendo, 5W 72.000Hs, né, também pode ser uma boa utilização. Tô brincando, tá, pessoal? É 5W 3Hs, eu acho, né? Que tava no 2 na época da faculdade. 2? Surgiu o terceiro? Enfim, evoluções. Boa. Mas poder utilizar também definindo isso como um critério de quem, quando, como, né? Qual frequência, que são alguns aspectos muito importantes para definir uma rotina, uma cultura. E esse framework, ele vira também uma boa forma de estruturar também, né? Tipo, de dar processo para essa captura de dados. E um dos pontos que tu trouxe que eu achei bem interessante, né, Léo? Tu trouxe a conexão que a Paula também mencionou ali no início, sobre a questão de silos, né? Então, fiz todo o meu planejamento, olhei para dados, aspecto financeiro de velocidade, de necessidade de consumo de caixa. Daqui a 6 meses vou precisar alocar R$2 mil para compra de aço, R$2 milhões para compra de aço. Qual é a meta de vendas que eu preciso estabelecer para poder aportar isso? Além disso, qual é o ciclo médio de vendas? Quando eu preciso começar a adotar determinadas medidas? Porque a gente entende que uma ação que eu faço nesse mês, ela não vai reverberar em termos de receita nesse próprio mês. Ele tem uma propagação que geralmente é esse ciclo médio de vendas, que vai estar associado muito ao mercado, aos diferentes canais de atração e, ao mesmo tempo, algumas particularidades de mercado, né? De forma geral. Então, isso daí são alguns pontos que eu acho bem relevante. Paulinha, para as pessoas que estão começando, quais dados começar a olhar hoje? Na tua visão e na tua experiência de quem já teve no campo e está aí ajudando várias incorporadoras também a se organizar em termos de dados. Legal, vamos lá. Fase 1, Léo, tu me ajuda aí, né? Mas a minha visão é previsto realizado de custos, previsto realizado de prazo
E também um olhar macro para a qualidade, né? E tem que entender qual que é a melhor forma de entender. Eu acho que não vou entrar muito no micro disso, não é o nosso foco hoje, mas acaba que virou uma coisa meio commodity, que vira reporte obrigatório para financiamento e as pessoas acabam não olhando para o cuidado macro que isso existe, né? Porque às vezes eu estou mantendo as duas coisas, mas não estou entregando o meu escopo para o meu cliente lá. Lógico que também tem a segurança, que é uma coisa que, enfim, é super relevante, a gente não volta atrás, mas nosso foco aqui eu acho que é prazo e custos, né? E aí eu vou fazer uma provocação meio técnica para a turma que está aqui olhando de uma forma mais estratégica, né? O que eu vejo muito assim, que muitas vezes as incorporadoras, por diversos motivos, mas elas fazem estudos de viabilidade dos empreendimentos e elas criam diversos cenários de vendas aí com a maturidade, o Chico conhece muito mais que eu, né? Mas diversos cenários de venda, de forma de pagamento, de financiamento, de X, de YZ, mil estratégias de investimento aqui, porque eu imagino que eu vá vender dessa forma, que eu vá receber dessa forma. E no momento que eu vou fazer a minha viabilidade de obra, que na maioria dos casos aí 80% do custo vai né, tá envolvido nessa etapa do projeto, que eu sei que é um projeto mais longo, né, a gente não fica aqui mirando só em obra, mas nesse momento a falta de maturidade, de histórico, de dados faz com que eu pegue uma curva padrão e lance a minha curva de obra. Eu criei 500 cenários de vendas e criei um cenário de obra com base num histórico ali padrão e tal, né? Não estou desvalorizando os diversos cenários de vendas, eu acho que é super relevante e a sustentabilidade do projeto depende disso. Agora, a provocação. Será que essa curva mal criada não pode ter te feito não entrar num projeto? Será que se eu tenho um tipo de fundação diferente do outro, se eu tenho uma parede lateral do meu terreno que já tem uma parede de diafragma ali, ou duas, ou três, será que isso não muda drasticamente o meu custo, não só o meu custo, mas o meu início de jornada, que eu tenho uma exposição de caixa muito mais alta e eu não estou olhando para isso? Será que às vezes eu não olho para dois terrenos, duas possibilidades, e eu estou considerando a mesma curva, o mesmo valor de metro quadrado, tudo isso tem questões de engenharia diferentes nos dois casos, os padrões são diferentes, e isso fez com que eu perdesse a oportunidade de criar um melhor empreendimento, né? Então, na minha visão, e aí a gente está olhando, até corroborando com o que o Léo trouxe, primeiro eu tenho que estruturar a forma de ter os meus dados para que depois eu consiga analisá-los da maneira correta e tomar as decisões com base neles, né? E aí eu vou entrar numa dor um pouco mais técnica, que é a conexão entre cronograma e orçamento, prazo e custos de obra, né? Que é uma dor gigante que todo mundo tenta fazer, né, Léo? Assim, e vai, eu tenho uma planilha aqui, eu tenho outra planilha ali, e o meu planejamento é complexo, é muito grande, que o dono não, primeiro, muitas vezes não precisa entender, tá, gente? Não precisa do jeito que é hoje, num Gantt lá, num Project, né, Léo? Assim, difícil demais entender. Segundo, depois que entendeu quanto que acredita nisso, quanto de margem que se coloca por causa do histórico da engenharia, pela falta de visibilidade, quanto que eu acredito naquele meu orçamento e quanto que eu acredito naquele orçamento no tempo, né? Qual que vai ser o meu desembolso. Então, 1 milhão de variáveis aí que, saibam, é possível ganhar cada vez mais eficiência. A gente tem clientes aqui que tem uma margem muito apertada de desembolso mensal, de previsibilidade. Óbvio que eu não vou acertar a obra inteira, mas o olhar para 3 meses para frente, será que eu consigo começar a refinar um pouco mais essa minha viabilidade? Então, de novo, fui super longe, mas tentando resumir, né? Prazo, custos, eles precisam ter sinergia entre eles, porque senão eu não consigo saber o meu previsto de custos, porque se eu não sei o quanto eu tenho que fazer, eu não sei quanto que eu preciso gastar, ou quanto eu já fiz versus quanto eu gastei. Então, essa eficiência na engenharia é super relevante. Comecem a olhar para isso, né? Lá tem muita empresa que tem maturidade e é possível fazer. Não fiquem naquela, já tentei, a gente não consegue fazer, porque o planejamento é uma bagunça mesmo, porque a obra estoura mesmo, porque é possível. Óbvio que a gente tem margens e tem imprevistos e tem diversos stakeholders e, né, é um mercado complexo, porque cada projeto é um projeto, mas
Não, de novo, não sai do 0 para o 100. Não vai ser na próxima viabilidade que, puta, eu vou acertar eu vou botar uma margem, mas o meu objetivo é ir reduzindo esse susto, porque como o Léo bem disse, às vezes eu estou investindo no momento errado, as taxas de juros aumentando, eu estou perdendo dinheiro, né? Se eu tenho que ficar alocando e coloco um coeficiente, desculpa o termo, mas um coeficiente de cagaço, como chama engenheiro, muito grande, eu estou perdendo dinheiro, né? Então, enfim, provocação dada aí, prazo, custo e visibilidade no tempo. Perfeito, Paula. Boa, e deixa eu só interromper um negócio que eu achei bem pertinente, Léo. A gente investe muito tempo criando N cenários sobre a perspectiva de viabilidade, sobre o aspecto, né, comercial, né? Velocidade de vendas, preço metro quadrado, enfim, são N fatores que a gente analisa. Mas realmente, tipo, trazer uma visão de custos no tempo, tipo, te limita muito. Até porque, se a gente olhar, né, para os fatores que estão direto e indiretamente ligados à lucratividade como um todo, né, a gente pode estabelecer o valor de venda, né, tipo, de forma macro. A gente pode colocar também os custos operacionais, que vão envolver matéria-prima e mão de obra, né, e são realmente bem expressivos. E também, se a gente colocar uma terceira categoria, que entra também como uma matéria-prima, mas a gente pode categorizar como preço do terreno, né? O terreno já está pago, aí começa a ter uma oscilação no preço, eu tenho só uma curva, mas o metro quadrado ele não acompanha, né? Eu não o valor de venda ele não acompanha essa projeção. Estou perdendo lucratividade nesse cenário. Se tu desenha uma outra curva de custos, tu consegue às vezes fazer a manutenção da tua lucratividade em cima disso, pensando em plano A, B e C. Então achei muito pertinente também essa tua provocação, Paula, para poder construir isso, né? Porque pro lado do incorporador toda hora é tipo, então, vamos reajustar no CUB, vamos vender mais, vamos vender mais, vamos vender mais. E eu estou vendo incorporadores que estão tomando a decisão agora de frear, tipo, o reajuste CUB, estão bonificando, estão trazendo uma taxa de desconto um pouco maior para poder segurar por conta dessa barreira de mercado, que é algo que a gente acaba não tendo controle, né? Então, tipo, pô, sensacional essa tua colocação. Léo, tu ia falar, cara? Perfeito, Chico. Não, complementando isso que vocês passaram, que vocês comentaram, aquele ponto que a Paula trouxe, assim, primeiro é que dá para fazer, sabe? Dá para ter eficiência, dá para ter eficiência de custo, de prazo, é realmente pensar de uma forma faseada, pensar realmente degrau por degrau, assim, não adianta ir do 0 para o 100, precisa estruturar, e aí você trouxe perfeitamente, Paula, prazo e custo, você precisa olhar previsto e realizado, começar a mensurar esses dados, e aí, trazendo a camada de qualidade, porque no final obra é ritmo, então se você não olha o aspecto de qualidade, de realmente está sendo bem executado, no final você acaba quebrando o ritmo da obra por ter muito retrabalho. Então tudo está conectado, né, para que você realmente tenha uma boa eficiência, mas esse é o ponto, dá para fazer e tem que ter uma visão realmente de previsibilidade, de você trabalhar uma visão lean também para a parte de custos. Então isso a gente defende muito, assim, você projeta, né, e faz o primeiro cenário, e essa provocação que você trouxe, qual foi perfeita, de trazer vários cenários. Assim. Então, realmente, pensar quais são os possíveis imprevistos, porque na hora que você vai executar, começa a ter vários imprevistos, isso também são dados, né? Você consegue começar a coletar esses dados, que são as famosas lições aprendidas. Essas lições aprendidas, elas precisam voltar para o sistema de gestão. Isso a gente, na coordenação e na compatibilização de projetos, a gente defende muito. Todas as lições aprendidas, elas precisam voltar para o sistema de gestão da consultora, porque precisam ser erros novos. Então, o que precisa sempre se estar olhando com relação a isso. Você gera esses cenários e você vai olhando e refinando esses dados para que você comece a ter um horizonte cada vez menor de ajuste de dados. Então, você tem um longo prazo, depois você vai olhando 3 meses, então você tem lá uma projeção primeiro do que você vai executar, tanto em termos de custo quanto em termos de prazo. Estou trazendo um caso prático. Assim. Você vai lá, você imagina que você vai pagar com tanto tal valor por metro quadrado de azulejo. Essa é a tua visão estratégica. Não, esse aqui é o nosso objetivo, a gente vai pagar em 6 parcelas, que é a nossa história. Quando você vai efetivamente contratar, você vai comprar, você vai negociar. Então, você vai conseguir um valor menor do que aquele valor, e a gente sempre defende a visão de que o orçamento é uma estimativa de custo, para você usar realmente como uma ferramenta de gestão. Então, você trabalha aquele preço das leis, você vai negociar em cima daquilo, e você vai também negociar o parcelamento. Isso precisa entrar dentro do sistema de gestão. Então, você vai lá e vai colocar isso dentro do seu ERP. E aí você vai colocar isso, e aí você está começando a construir essa visão de trazer do longo prazo para o médio e para o curto prazo. Então, essa visão do Lean, ela precisa ser aplicada em todos os aspectos, né? Tanto na visão de prazo, quanto na visão de custo,
e aí você vai ter previsibilidade, que daí você vai conseguir fazer essa conexão com a receita, e aí tomar boas decisões, entender quando que você vai precisar acelerar vendas, como que você vai trabalhar isso, porque, como o Chico muito bem pontuou, o mercado, ele vai criando essas travas no sentido de, você tem essa dificuldade de conseguir reajustar preço de mercado, está balizado para o mercado, só precisa trabalhar alguns referenciais para você conseguir ter um preço um pouco maior do que o mercado, mas é sempre tem sempre aquela régua lá, então você precisa trabalhar tendo essa visão do cenário como um todo, custo de terreno, qual que é o seu preço de venda, qual que é o seu custo, para que você consiga trabalhar esses três da melhor forma possível, e custo é onde você tem mais flexibilidade de poder tomar boas decisões, e daí você vai conseguir utilizar essas outras duas restrições da melhor forma possível, né? Ô, Chico, posso só complementar uma coisa que tem bastante sinergia com o que o Léo está trazendo? É que Claro. eu esqueci o nome da curva aqui, só para complementar o 5W2H lá, o 3 agora é tipo how many, então se faz sentido olhar para quantos em algum tipo de projeto também se adiciona ou não. Eu esqueci o nome do gráfico, quem foi que criou isso, mas quanto antes a gente faz as alterações, a gente toma as decisões num projeto, mais impacto a gente tem ao longo do tempo, né? Então, eu consigo muito mais interferir no custo de uma obra quando eu estou no momento de planejamento do que quando eu estou num momento de execução. Que, óbvio que existe a otimização, gestão de obras e existem cases aí de aplicação da filosofia Lean que chega às vezes a 15% de economia. Mas eu vou dar um exemplo. Eu estou lá fazendo uma viabilidade inicial, eu tenho uma fachada de vidro, ela é super relevante para o projeto, mas ela foi especificada de um jeito que ela não está no padrão que os fornecedores conseguem me entregar. Isso aumenta em 25% o custo do vidro, e o vidro representa naquela obra 5, vai lá, enfim. Né? Isso tem um impacto que é muito grande. Eu dei esse exemplo específico, né? Mas por que eu trouxe isso? Porque tem uma correlação muito forte com o comercial. Né? Durante a obra também é possível, porque decisões são importantes, porque a especificação dos materiais muda, a gente precisa rever um piso, as coisas se transformam ao longo do tempo, mas eu acho que a provocação é o quanto antes as áreas se conectam, mais bem estruturado é o projeto, e eu já fiz isso em algumas situações, na época que eu era diretora de engenharia, eu lembro que uma decisão de vidros lá significou, acho que, sei lá, 500 mil reais de diferença para a empresa. Ah, não muda, mas traz uma relevância, o resultado é maior, muitas vezes não impacta em nada lá na ponta para o cliente, a percepção de valor é a mesma, o arquiteto só não tinha aquela mentalidade, né? E vou dar mais um passo. Às vezes não é nem a mudança de especificação, é a forma de contar os valores desse empreendimento. Né? Às vezes a gente está especificando, a gente está executando num nível de cuidado lá na ponta, e o meu cliente não faz ideia. Né? Ele só vai olhar para a área de lazer, para o X, para o Y, ele entende o valor da acústica, ele entende o valor de uma instalação que X, de uma especificação que vai ao longo da vida útil dele trazer muito mais economia mensal, né? Enfim, dando exemplos do quanto que é obrigado, assim, e aí a provocação para os engenheiros: valorizem o seu papel, porque ninguém gosta de ficar dando notícia ruim. Quando eu sou uma engenharia de execução apenas e eu não nutro a estratégia, eu fico um cara, né, que fica dando reporte, correndo atrás da máquina. E para quem está do outro lado, é possível, né? Entendam que a passos e subindo os degraus, como a gente falou desde o começo, é possível ir evoluindo, né? Provoquem esse tipo de maturidade, não é só no produto que a empresa tem que investir. Vocês estão sugerindo que a engenharia tenha uma consultoria no processo? Vocês estão sugerindo que vocês tenham digitalização e que vocês tenham mais previsibilidade na entrega do empreendimento? Né? Aqui na Previsão a gente faz o prêmio Previsão todo ano. Para quê? Trazer luz às empresas mais eficientes. Porque os clientes delas precisam saber que elas fazem melhor, que elas são mais enxutas, que isso traz mais segurança para o cliente final também, né? Desculpa, pediu a palavra e fui longe. Imagina, Paula. Pô, sempre muito bom te ouvir. Se quiser continuar falando, fica à vontade. Mas, galera, para a gente poder sintetizar, eu acho que como uma das grandes expectativas, né, que a gente tem dentro dessa nossa conversa, é que as pessoas elas saiam daqui habilitadas
né, a conseguir aplicar isso de forma prática. Então, eu vou tentar, e vocês, por favor, Paula e Léo, me ajudem, tá? Procedimentar um pouco esse método, né? Acho que o primeiro ponto é entender quais são os objetivos acerca da companhia como um todo. É aumentar a lucratividade, acelerar vendas. Além disso, o próximo passo é entender um pouco o cenário atual. O que eu já coleto de dados, qual a estrutura de ferramenta, qual que é a cultura de dados que eu tenho, qual é o time que eu tenho disponível para isso. Daqui a pouco tem um engenheiro lá para a obra, tem 50 obras e o cara quer coletar Deus todo mundo de dados, assim. Pô, coitado, né? Aí contrata a Cartesian para ajudar, né? E a Prevision também para automatizar boa parte disso. Mas, primeiro ponto é entender os recursos que tu tens. Dentro desse contexto, definir os principais indicadores sem tentar, tipo, exagerar demais nesse processo, né? Sejam enxutos até na escolha dos dados que vocês vão olhar. Criem uma frequência de medição e a partir dessa frequência de medição, né, e também responsáveis, entendendo o impacto que esse indicador traz, comecem a olhar para esses dados de forma sistêmica, envolvendo, sim, as áreas, como a Paula disse ali, né, colocando em silos isso num primeiro momento, mas depois levando para uma mesa de discussão ampla, para que, às vezes, o time da engenharia possa confrontar a curva de vendas comercial, para que, às vezes, o time de planejamento possa trazer algum insight sobre a velocidade de obras ou redução de margem, sei lá, né, ou aumento de margem, perdão. Então, levem essa discussão para a gente trazer um viés prático. Acho que dentro desse passo a passo, indiferente o nível de maturidade que a tua empresa, que a tua incorporadora ela está, vocês vão conseguir implementar e ainda melhorar o cenário de análise de dados, porque muitas vezes também, eu digo isso dentro da Bloco e dentro de vários outros clientes que a gente às vezes avalia, existem vários dados que a gente está coletando, investindo tempo para coleta, captura, ou às vezes definindo processos que não geram nenhum tipo de valor, né? Ou a gente não consegue gerar valor. Então, acho que esse é talvez um bom passo a passo para a gente poder implementar e sugerir para as pessoas que estão aí nos assistindo colocarem em prática e também disponibilizando o contato de todo mundo que está aqui para caso queiram, né, avançar ou evoluir numa conversa, entender um pouquinho mais como trazer isso para o ambiente prático deles. Pessoal, só antes de caminhar para algumas perguntas finais, né, que a gente está quase atingindo o nosso horário, vi que tem bastante gente que está nos assistindo, eu gostaria de convidar todos que estão assistindo a seguir o canal da Bloco aí, porque a ideia com esse webinar é que a gente comece a produzir cada vez mais conteúdo, né, dentro dessa plataforma do YouTube, né? Então, acho que é muito importante para quem quiser acompanhar e receber mais conteúdo de ponta como esse, ver mais vezes a Paulinha falando que a gente vai convidar mais vezes, ver o Léo mais vezes falando que a gente vai convidar mais vezes. Então, por favor, vamos seguir aí. A gente já tem 24 inscritos, vou colocar como meta lá do Casimiro, que é 5 milhões, né? Nossa senhora, muita gente, né? Mas vamos botar aí como meta chegar a pelo menos 40. Temos 38 pessoas assistindo, 36 agora. Acho que dá para chegar tranquilamente. E, além disso, quem quiser também aprofundar ainda mais esse conteúdo, convido a seguir nas redes sociais, seguir também os canais da Prevision e da Cartesian. Também tem bastante conteúdo técnico que estende um pouco essa nossa conversa, né? Então, certamente, é um canal. Depois eu vou pedir para o pessoal do marketing mandar o link das redes sociais aí no chat para que vocês possam seguir tanto o Bloco quanto o Cartesian como Prevision. Tá bom, pessoal? Paulinha, Léo, seguindo agora para algumas perguntas, o que já é feito no uso de dados nas incorporadoras, né, considerando a gestão de obras? O que vocês julgam as melhores práticas para deixar assim, tipo, uma cerejinha do bolo? Óbvio, usar ferramentas, processos, mas talvez trazendo um hackzinho um pouquinho mais prático e mais tangível. O que vocês têm visto dentro dos clientes de vocês que tem entregue muito valor para a parte de gestão de obras? Vai contigo, Léo. Vou falar, perfeito. Puxa aqui, depois complementa. O que a gente vê, Chico, assim, primeiro é simplificar, sabe? Então, a metodologia que você trouxe, esse é o caminho mesmo, assim, sabe? Realmente, primeiro você olhar previsto e realizado, custo e tempo. Então, assim, qual que é o ponto? É estruturar isso, previsto e realizado, custo e tempo, e depois, o grande hack é não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? É realmente você pensar previsto e realizado, criar uma meta, olha, a gente vai todo mês analisar esses dados, então fazer, por exemplo, a cada mês fazer um fechamento no início do mês, e aí você começar a criar essa constância.
Depois você começar a aumentar essa periodicidade da medição. E essa periodicidade da medição buscar integrar. Que esse, eu acho que é o grande ponto assim, que a gente vê da eficiência. Quando você busca essa integração, por exemplo, Conecta Previsio com Cienge, que são hoje conectando os dois, se tem essa grande eficiência, assim, que são duas soluções que estão entregando muito para o mercado, a gente vê vários clientes que conseguem ter essa automatização, você consegue tomar boas decisões e você consegue ter eficiência. Esse é o grande ponto, assim, você consegue manter a equipe enxuta, ao mesmo tempo que você consegue tomar boas decisões. Então, traga a tecnologia e a conexão entre as plataformas no momento certo, sabe? Que é nesse momento da tomada de decisão. Então, por exemplo, conectando Previsio e Cienge, você consegue ter essa integração. E aí, você consegue conectar o Previsio com vários outros RPs, mas o ponto é você fazer essa tomada de decisão, porque você precisa, os dados eles vão estar dentro do RP, dentro do sistema de gestão, e você precisa deixar criar seu sistema de uma forma dinâmica. Então, esse é o grande ponto assim, que a gente vê, essa é a grande hack que eu dou, assim, é de pensar realmente nessa integração e trazer tecnologia nesse momento certo para que você consiga estruturar a sua gestão de uma forma que você consiga tomar boas decisões. Por isso que a gente sempre comenta, não adianta tomar uma decisão atrasada. Então, você passar lá um tempo imenso para conseguir coletar os dados, tomar uma decisão, que daqui a 2 meses você vai tomar uma decisão que ela já está atrasada e você vai ficar correndo atrás. E aí você vai ser engenharia reativa, que nem a Paula comentou, assim, que só vai trazer más notícias. Não, precisa antecipar isso, criar um sistema rápido para que você consiga ser proativo. Posso complementar, Chico? Nossa, por favor. Acho que o Léo trouxe muito bem, assim, e até gosto sempre de falar que o Léo fala da integração Previsio e Cienge, ele é o primeiro conector da integração que hoje já atende aí, sei lá, quase 200 clientes, e ele foi o guerreiro que falou, cara, não, isso gera tanto valor que eu vou me matar com vocês para fazer prazo, conectar com o custo e tomar melhores decisões. Mas realmente, assim, esse aumento de ciclo é uma coisa super relevante, porque a gente encontrava muita construtora que atualizava o seu planejamento, que revisitava suas metas de 3 em 3 e 6 em 6 meses, enquanto tem outras que fazem um update de controle diário e uma reunião semanal para tomada de decisão dali para frente. Então, eu tenho quantas vezes mais chances de acertar o caminho do que o outro que faz nesse formato, e faz porque só olha para retrovisor. Não consegue, muitas vezes, simular, escolher o cenário. O nosso propósito aqui na Prevision é a melhor engenharia. Ela é mais eficiente e ela é feita de escolha, né? Então, acho que esse é um ponto muito relevante. E aí, uma provocação a mais, assim, é entender e não embolar tudo que é gestão e não conectar os horizontes de planejamento às pessoas certas. Então, eu tenho uma visão de longo prazo, que a estratégia está conectada, eu tenho uma visão de médio prazo, que eu desdobro, sei lá, 45 dias, 3 meses para frente, isso, a equipe aqui de gestão está mais alinhada, e eu tenho o meu curto prazo lá, que conecta a engenharia de ponta. Onde é que eu quero chegar nisso? De novo, é possível, né? Porque a galera fica, tá, estão falando aqui, é dado esse sistema, não sei o que, é processo, vem pisar na obra, vem ver como é que sai a minha turma de campo, né? O papo é sempre esse. Mas a verdade é que até a turma de campo já não aguenta mais ficar tocando obra. Os bons engenheiros estão evoluindo, eles estão indo para as empresas que são mais eficientes. E qual que é o ponto? Não tem que ser nada top-down nesse sentido, ele tem que ser engajado, ele tem que entender o valor da eficiência da tomada de decisão. O engenheiro, ele não tem que ser um cara tocador de obra e alguém vai lá e faz uma auditoria, ele não participa daquele processo, ele também quer trazer resultado para a empresa. Então, como é que a cultura e os processos são desenhados para toda a cadeia ter valor no momento certo? O engenheiro se envolve no planejamento, o mestre de obras acredita que aquilo precisa ser feito daquela forma, e depois isso é controlado e isso chega lá na visão estratégica de novo no longo prazo, né? Mas é olhar para quais que são os processos e quais são as pessoas envolvidas, e não só envolvidas, mas engajadas em cada etapa da jornada para que essa aferição e as decisões sejam feitas em conjunto, né? Boa, Paulinha. Pô, excelente contribuição. Léo também, perfeito. E só para fechar, pessoal, acho que daí para a gente poder também colocar mais uma provocação, acho que tu trouxe essa questão, Paula, do olhar para o retrovisor, e tem talvez alguma provocação por trás disso, né? E eu sei que tem. Mas o que vocês dois enxergam como próximo passo na maturidade das incorporadoras com relação ao uso de dados, pessoal? O que vocês acham que, para aqueles que já passaram que já tem isso bem estruturado, já tem uma boa rotina,
qual que é o futuro, para onde vão, né? O que a Prevision está pensando com relação a isso? O que a Cartesian está pensando com relação a isso? E podem pensar, tá? Isso daí foi tirada. Paulo, puxa aqui, já passo para complementar, pode ser? Eu vou trazer, pessoal, do próximo passo que a gente enxerga aqui na Cartesian é conectar esses dados à sua solução de pré-obra. Então, conectar esses dados a BIM. Porque o grande ponto de BIM é a informação. Então, essa informação que ela está lá no campo, ela precisa vir para o sistema de gestão e ela precisa vir para o seu modelo para que você consiga tomar boas decisões e aí trazer as simulações de tempo e custo no teu produto. Então, para a gente, assim, o próximo passo é trazer para BIM. O que a gente tem feito muito aqui na Cartesian, a gente defende muito, é se integrar escopo, tempo e custo. Então, integrar a parte de BIM, então, coordenação e configuração, com orçamento, com planejamento, para que essa decisão ela venha sendo tomada dentro do momento certo da tomada de decisão. Então, assim, no momento de viabilidade, a gente tem um tipo de orçamento que também vai começar a dar as primeiras diretrizes para o desenvolvimento do todo modelo BIM, toda a conexão da coordenação. Depois você vai evoluindo isso, vai trazendo para a camada executiva, para depois você conseguir levar para a obra. Então, como o Paulo comentou, assim, sabe, tomem a decisão por aquele momento, sabe? Então, não tem tempo, por exemplo, vamos fazer um modelo executivo para o aumento de viabilidade. Não faz sentido. Você vai levar muito tempo, você não tem aquele tipo de informação já definida e você vai tomar uma decisão que vai estar atrasada. Então, pensar nisso, assim, e aí você vai trazendo dado cada vez mais para a estratégia. Eu concordo plenamente. Eu ia trazer que eu acho que a evolução é esse nível de maturidade o quanto antes, porque a curva esforço-impacto mostra muito que o quanto antes eu decido melhor, mais resultado eu tenho, né? Eu acho que BIM é, sim, um caminho super relevante. Eu acho que trazer também, preciso dar uma pitada de linha aqui, né, Léo, porque no final das contas traz eficiência e redução do custo, mas traz estabilidade para a produção. Em resumo, gente, se eu fosse falar aqui para quem não é técnico, é tentar trazer a cara da indústria para a construção. Esse é o resumo. A nossa inspiração vem da indústria automobilística, enfim, né? Então, acho que tem parte desse potencial, assim, mas se eu fosse falar especificamente, e também Lean tem muito a ver com transparência, e dados tem a ver com isso, né? Comunicação, ou ponta a ponta. Mas voltando nessa questão do início da jornada, os nossos clientes mais maduros fazem e têm a maturidade da engenharia exatamente no início do processo. Vou usar como exemplo aqui a consultora Laguna, ali de Curitiba, né? A gente teve até 2 semanas lá, receberam de portas abertas 20 concorrentes para contar as melhores práticas de gestão, porque os caras não estão preocupados, eles querem trocar, eles querem aprender mais, e eles estão com esse nível de maturidade, de planejamento, de BIM, de projeto, de viabilidade 100% conectada à engenharia, não é essa viabilidade de uma curva da engenharia, sabe, Chico? É um negócio estudado, projetos incríveis, metro quadrado relevante, altíssimo luxo e eficiência, desculpa o termo, mas animal na ponta. Não é porque eu tenho um super produto, que eu tenho um mega valor de mercado, que eu não vou ganhar cada vez mais eficiência aqui, porque é isso que, no final das contas, eles dizem. Desculpa, os lindos clientes que devem estar aqui também, né? Eu usei um exemplo específico, com certeza temos muitos clientes maduros, mas como foi muito recente, eu achei, pô, que orgulho, né? Olhar para uma empresa que ganhou eficiência aqui na ponta, foi chegando na estratégia, foi chegando no pré-obra e está aberta ainda para compartilhar com outros. Então, dica, não escuta só a gente, troca, não vai fazer diferença vocês ganharem maturidade de gestão de dados com a empresa concorrente. Não é isso que vai mudar o norte da empresa, né? Vocês só vão evoluir juntos. Eu acho que isso é muito bom para o mercado, né? Perfeito, gente. E trazendo também para o contexto, acho que daí do marketing, né, para trazer também um pouco dessa visão, trago só o que vocês falaram para o ambiente de marketing. Integrem mais a jornada de compra dos clientes de vocês como um todo, né? Acho que isso daí é um ponto. E como fazer isso, né, Francisco? É tanta ferramenta, é tanta coisa, é difícil integração, problema, não sei o quê. Cara, bota teu time comercial para conversar uma vez por semana com teu time de marketing. Isso daí já é uma excelente integração. Beleza, não está funcionando ali o aspecto técnico, mas a gente resolve depois. Então, isso daí já é uma excelente prática. E, ao mesmo tempo, evoluam para colocar também essa visão holística, conectando não só marketing e vendas, mas como a gente provocou aqui ao longo dessa 1 hora de conversa super produtiva,
conversar com engenharia, com o pessoal de arquitetura, o próprio pessoal da arquitetura, da engenharia, conversar também com os clientes que estão lá indo no plantão de vendas, porque como a Paula trouxe, às vezes uma pele de vidro não é tipo mais cara ou mais barata, não é o que vai fazer a diferença no todo e pode gerar um ganho de eficiência lá para a obra. Então, poxa, vamos conectar ainda mais isso e, porra, a transparência. Isso eu acho fantástico, assim. Há cerca de 3 semanas atrás a gente fez um evento com todos os clientes da Block, tinham ali clientes que concorriam de alguma forma. E a partir disso, a gente pôde trazer um pouco daquilo que a gente faz. E em alguns contextos já provocamos também benchmarks entre incorporadoras sobre um aspecto muito sensível, né, para muitos, que é a parte de marketing e vendas. Então, acho que essa troca ela acaba sendo muito rica para todas as áreas, né? Então, acho que assino embaixo em gênero, número e grau. Pessoal, acho que a gente está caminhando aqui para encerrar, até estouramos um pouquinho o horário, porque a conversa estava boa, mas, Léo, quer deixar algum recado aí para o pessoal que está nos assistindo, uma mensagem, convidar também o pessoal para conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, para a gente poder daí caminhar para o encerramento? Legal, Chico. Primeiro, foi uma satisfação conversar aqui com vocês. Aquela expectativa lá do começo do aprendizado realmente aconteceu. Eu tinha certeza que ia acontecer. Aprendi muito aqui com vocês. É sempre uma satisfação essa conversa, estar aqui trocando com vocês. E, assim, primeiro, né, convidar todos vocês para seguirem nas redes sociais, pessoal. A gente aqui na Cartesian, ali na Previs, a gente busca gerar um conteúdo muito legal, assim, focado na parte de tempo, focado na parte de custo. O pessoal da Block na parte de marketing, vendas. Realmente, vocês vão ver um conteúdo de muita qualidade. E a reflexão final, acho que o grande ponto é a transparência, sabe? Como vocês dois pontuaram, essa troca, isso é uma coisa que a gente enxerga que tem acontecido no mercado como um todo, e eu sempre falo isso, né, para a Paula, assim, muito por conta da Previso, assim, de trazer e difundir cada vez mais essa conexão entre os consultores. Então, assim, se fossem ver 10 anos atrás no mercado da construção, esses silos entre as incorporadoras e consultoras eles eram cada vez maior, ninguém trocava com ninguém, sabe? E isso vem acontecendo cada vez mais, e essa troca é muito sadia para o mercado como um todo, e muito sadia para todas as incorporadoras e consultoras. Assim, todo mundo cresce quando tem essa troca. Então, troquem, conversem com concorrentes que não são concorrentes no final, pessoal. A gente está todo mundo junto no mercado, então, assim, cada um tem suas boas práticas, cada um tem seus diferenciais, e os clientes, eles estão cada vez mais exigentes. Então, quanto mais trocar, quanto mais conversar, quanto mais essas boas práticas de gestão, elas sejam difundidas, mais vocês vão crescer. Então, troquem. Realmente conversem bastante, participem, vejam o que tem acontecido no mercado, que está crescendo cada vez mais, a troca está sendo cada vez mais constante. Então, isso que eu acho que um ponto que eu queria deixar, assim, pessoal, de realmente trocar, conversar, que isso vai fazer com que vocês cresçam cada vez mais. Boa. Paulinha, por favor. Legal, vamos lá. Eu acho que a gente tem mais um ano aí pela frente, que está todo mundo bastante curioso para saber como que as coisas vão se comportar, né? E eu sempre vejo esses momentos como oportunidade de a gente ser melhor, né? Independente do cenário, a gente tem que ser melhor, né? Eu acho que aqui na Previsão a gente fala muito sobre isso. Eu queria muito trazer esse olhar mais positivo, porque a Previsão fez agora 5 anos e quando a gente começou essa jornada era tudo muito diferente. As empresas não só trocavam, como não escutavam, como não acreditavam, como não percebiam a evolução na gestão, na digitalização e, assim, gente, mudou completamente o cenário. Eu falo com muito orgulho e foi em função de diversas parcerias, assim, mas a Previsão nasceu aqui, né, de Floripa. Eu acho que a gente está em uma região muito próxima, não só tem pessoas de fora também, mas em Santa Catarina a gente tem 90 clientes, e falando de planejamento de obras com conceitos Lean, a Previsão já é a maior do mundo em projetos pagos, e nasceu aqui no nosso estado, na nossa referência. E eu queria então trazer um momento positivo também, porque a gente está criticando. Eu queria dizer, a gente vê evolução, as empresas estão evoluindo. Se vocês não estão ainda, tá aí a chance de ter mais um ano de eficiência, de ganho cultural, de processos e de tecnologias. Contem com a gente, né? Eu acho que todos aqui estão, além de fornecendo seus serviços mesmo, trazendo conteúdo para o mercado. Parabéns aí pela iniciativa, né, Bloco? Contem com a gente. Sigam a Prevision lá também, no Instagram, no LinkedIn. Uma satisfação estar aqui com vocês. Que tenham aprendizado, aprendi pra caramba também, Léo. Boa provocação.
e tamo juntos. Boa. Pessoal, agradeço demais vocês. Acho que só vou encerrar. Em 2019, a gente conversou com mais de 100 incorporadoras para tentar entender o que fizeram algumas crescer mais 100%, né? Surgindo da primeira pesquisa de marketing e vendas para a construção civil. E nesse cenário, Paulinha, fazendo o gancho com o que tu trouxe, eles enxergaram a crise como uma oportunidade. Eles olharam para a crise como um momento de fazer diferente. Então, eles se reinventaram. Então, sempre um cenário desafiador, ele pode ser enxergado por duas perspectivas, uma positiva e uma negativa. Mas se a coisa já não está fluindo num cenário positivo, de forma promissora, aumenta ainda mais a necessidade de mudança. Então, todo esse trabalho que a gente procurou trazer aqui, ele leva em conta o que incorporadoras que têm sido pioneiras no cenário nacional estão trazendo, tanto no ambiente de planejamento, gestão de obra, marketing, vendas. Então, assim, pessoal, contem conosco, tenho certeza que a Prevision ela vai estar à disposição, a Cartesian, sigam nas redes sociais, fiquem atentos, né, aos conteúdos que a gente vai estar disponibilizando. Acredito que 2023, para nós três aqui, Cartesian, Prevision e Bloco, prevê também muito mais dessas conversas. A gente sente falta, eu brinco bastante com a Paula e com o Léo, né, que eu sinto falta de, no mercado imobiliário, a gente falar mais de marketing e vendas, que a faculdade de engenharia civil já está há mais de 100 anos no mercado, mas não tem marketing e vendas para o mercado imobiliário há mais de 100 anos na academia. Então, quanto mais a gente pode falar com feras como vocês, trazendo esse ponto de vista complementar, conectando tudo que está extremamente ligado, eu tenho certeza que o mercado também cresce e evolui muito. Então, gostaria de agradecer Paula, Léo, todos que acompanharam aí a live até agora. Fiquem à vontade depois para entrar em contato, nossos canais diretos, nos procurar. E é isso, pessoal. Um excelente dia. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. E bora fazer um 2023 ainda mais incrível do que ele pode ser. Valeu? Valeu, e bora ganhar amanhã. Goleada. Falou. É isso aí. Hexa vem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.